Go ahead. Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Vamos estudar a doutrina espírita e renovar o nosso ânimo para as lutas de cada dia. Eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz, sou muito feliz. Vamos orar, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, pela feliz oportunidade do estudo, das reflexões, dos pensamentos edificantes e dos sentimentos renovados que alcançamos diante dos estudos da doutrina espírita. Que possamos aproveitar ao máximo cada oportunidade de estudo, de reflexões, renovando a nós mesmos. Que assim seja. Vamos estudar então. Muita paz a todos. Olá, dando sequência aos nossos estudos, nós estamos vendo a lei do progresso, que começamos na semana passada, e estamos percebendo que todos fomos feitos para o progresso como espíritos e reencarnamos para que, através das múltiplas experiências aqui na Terra, possamos corrigir os nossos defeitos e alcançar virtudes que ainda não temos, que ainda não ostentamos. Algumas pessoas têm uma dificuldade em ver progresso no mundo atual, achando que o mundo está cada vez pior. Mas é porque, infelizmente, a imprensa, a televisão só mostram as coisas ruins. E a gente tem a impressão que há muita violência, que há muita tragédia, que há muita coisa ruim. De fato há, só que há um excesso de informação nesse sentido. Nós vemos pessoas morrendo, assaltos, criminalidade, corrupção. No entanto, a mídia não divulga com o mesmo empenho as pessoas que estão trabalhando no bem. Agora, com essa pandemia, dentre tantas coisas ruins, nós podemos tirar uma coisa boa. Pelo menos eles estão enaltecendo o trabalho daquelas criaturas que generosamente, principalmente na área da saúde, continuam trabalhando, continuam se sacrificando em prol do próximo. Então, neste quesito, pelo menos a imprensa tem noticiado os profissionais que estão trabalhando para socorrer e salvar vidas. Mas para que a gente apague de vez essa ideia equivocada de que não há progresso, vamos fazer uma comparação dos dias atuais com um tempo um pouco mais longe, não a semana passada, mas o século passado, o século retrasado, né? Vamos lembrar, por exemplo, que nós tínhamos a escravidão. Ou seja, nós evoluímos, a humanidade está evoluindo. Ninguém aceita mais a escravidão, que era algo tido como, aspas, normal no século XIX, né? A questão da subserviência da mulher, até pouco tempo, né? Até pouco tempo, se aceitava, se impunha, hoje não se aceita mais, né? Ou na época em que tínhamos monarquia, tínhamos nobres e plebeus, pessoas que nasciam para trabalhar e pessoas que nasciam, né, para gastar o dinheiro daqueles que trabalhassem, né? Divisão das pessoas em castas, né? E finalmente um outro exemplo que eu quero dar para mostrar que nós realmente estamos evoluindo é a questão da democracia,
que a maioria dos povos vive atualmente, né? A ausência de democracia é exceção. Então, temos um governo eleito pelo povo que teoricamente trabalha para o povo. Nós não temos criaturas que tomaram o poder pela força bruta e impõem o que quer para o povo, né? Isso só por exceção. Então estamos efetivamente evoluindo. Nós vamos estudar hoje a questão 794, as questões 794 e as seguintes. Na questão 794, o tópico é progresso da legislação humana. Progresso da legislação humana. Temos a legislação dos homens, as leis dos homens, ao lado das leis de Deus. As leis de Deus são perfeitas, por isso imutáveis. As leis de Deus não precisam ser aprimoradas, não precisam ser corrigidas. Elas são, né, perfeitas, são eternas, imutáveis. Diferentemente, a lei dos homens, que está sempre em constante mudança. A lei dos homens está sempre em evolução. Por isso, né, porque estamos evoluindo, a lei dos homens muda sempre, né? A lei dos homens está em constante mudança, né? Então, a nossa legislação humana está evoluindo? É evidente que está. Se a humanidade está evoluindo, a lei tem que estar evoluindo. Então nós vamos dar alguns exemplos, né, da nossa legislação civil. A mulher, ela era tida como incapaz, quer dizer o quê? Não podia praticar negócios jurídicos sozinha. Deveria fazê-lo acompanhada do pai ou do marido, se casada fosse. Ou seja, hoje a mulher é capaz, a lei permite que ela pratique os mesmos negócios jurídicos que o homem, se ela for lúcida, maior, né? Mas nem sempre foi assim. Esta mudança ocorreu em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, quer dizer, até 62, a lei injustamente considerava a mulher incapaz. Então evoluímos. Hoje, né, não só a mulher tem essa capacidade jurídica, como de fato ela tem demonstrado que tem capacidade para fazer o que o homem faz e muito mais, e muitas vezes até melhor. Outro exemplo que demonstra a evolução da lei dos homens, a lei do divórcio. A lei do divórcio é de 1977. Por que significa um progresso? Porque antes da lei do divórcio, as pessoas não podiam juridicamente se separar e casar de novo, mas elas se separavam, né? E aí existia um preconceito muito grande contra a pessoa porque ela era largada, né? E aí ela passava a conviver com outra pessoa, então ela era amigada. Os filhos que nascessem desse relacionamento não tinham proteção do Estado, não eram filhos legítimos, não tinham direito a reconhecimento, não tinham direito à pensão, não tinham direito à herança. Era um absurdo, né? Com a lei do divórcio, em 77, isso acabou. Então, se um casal quiser se separar, se separa e casa ou não, mas está tudo dentro da normalidade, né? Algumas pessoas se perguntam, mas não se fala que o que Deus uniu, o homem não separa? É verdade, se Deus unir alguma coisa, né, o homem não vai separar. Mas se o homem está querendo separar da sua esposa, é porque não é uma união, né, que está feita, que foi feita por Deus, né? Que mais que nós podemos exemplificar, né? Nós tivemos em 88 no Brasil a Constituição Federal que trouxe uma série de direitos, democracia, eleição, né? Antes de 88 não tínhamos eleição direta para a presidência da República, né? Mesmo para o governador nós não tínhamos, né? Tivemos a primeira em 82, salvo engano, em 82. Igualdade de direitos entre homens, mulheres, filhos, né? Porque o filho, como disse há pouco, se ele fosse havido em justas núpcias, como dizia a lei, quer dizer, nascido de pais casados, ele tinha direitos, né? Se fosse
nascido de pais separados, ele podia ser filho adulterino, espúrio, né? E era uma classificação, né, ignorante, né? Que dizia que o filho não era legítimo, né? Enfim, isso tudo acabou, graças a Deus é passado, né? Poderemos citar também o Código de Defesa do Consumidor de 90, né? 1990. Então o consumidor passou a ter uma política de defesa do consumidor, né? O ECA, que é o Estatuto da Criança, também de 90, né? Antes nós tínhamos o Código de Menores, né? Que era uma legislação que punia, que castigava o menor se ele fosse infrator, coisa e tal. O ECA é uma legislação que tenta educar as crianças e os adolescentes, né? Orientar, né? Aliás, nós tínhamos na lei civil anterior, que foi modificada em 2002, que é o Código Civil 16, que falava lá no 395, artigo, que o pai podia corrigir moderadamente o filho, né? Isso foi revogado com o Código Civil de 2002. Olha como a legislação evoluiu, né? Coisas que nós achamos absurdas, no passado eram válidas, né? Então a lei dos homens está em progresso, porque é uma lei que não é perfeita. Hoje não é perfeita. Amanhã vai ser diferente e vai estar sempre assim, evoluindo, em busca da lei natural, em busca da lei de Deus, caminhando para a lei divina. A lei divina não se modifica porque ela é perfeita, né? Vamos então na questão 794, que é a primeira de hoje, né? A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se o homem, né, compreendesse bem a lei de Deus, se o homem se comportasse bem. Então, a gente precisa ter uma lei proibindo quem bebe de dirigir. Será que nós precisaríamos ter uma lei dessa? O bom senso diz que se a pessoa bebeu, ela não deve dirigir. Não deve correr na rodovia acima de uma determinada velocidade. No entanto, o homem, porque não tem um bom senso, não se comporta adequadamente, precisa ter lei, estabeleceram multas, estabeleceram prisão para que ele tenha um determinado comportamento. Então, em tese, não precisaríamos de muitas leis, né? Nós não precisaremos de uma lei dizendo que uma pessoa não pode agredir a outra. Isso é evidente. No entanto, temos leis prevendo punição, porque as pessoas se agridem, né? Enfim. Então, com o passar do tempo, essas leis vão se tornando evidentes, né? Hoje já temos leis protegendo animais, né? Por quê? Porque o homem precisa disso. Um determinado momento, essas leis serão tão óbvias que nem precisará de lei, né? Na questão seguinte, fala assim, por que essa instabilidade das leis humanas? Por que as leis humanas mudam? Mudam porque progredem, mudam porque evoluem, né? Então, nos tempos da barbárie, diz o texto, né, os mais fortes faziam as suas leis e impunham goela abaixo, né, pela força física, né? Depois, aos poucos, a humanidade foi evoluindo, o homem foi compreendendo melhor o senso de justiça, essa legislação foi mudando, né? Então, à medida que o homem evolui, a lei muda para melhor, né? Então, esse é um processo natural, né? Da evolução da humanidade, né? Infelizmente ainda nós criamos muitas necessidades, né? Falsas necessidades, pelo apego aos bens materiais, ao consumismo. Então nós temos uma legislação que disciplina tudo isso aí também, né? Mas a lei de Deus, ela é imutável e para ela nós caminhamos. Então nós vamos evoluindo a um ponto em que vai prevalecer na terra a lei de Deus, né? Quando os homens forem mais generosos, né? Quando os homens tiverem mais bom senso. Na questão 796, pergunta-se da severidade das leis penais. Precisa disso no estágio atual da humanidade? Precisamos de leis severas? É evidente que precisamos, né? Como eu exemplifiquei há pouco, precisamos ter lei proibindo pessoas embriagadas de dirigir. Não precisávamos, né?
Precisamos ter lei proibindo pessoas de maltratar os animais, pessoas de agredirem outras pessoas, pessoas de roubarem bens de outras pessoas, aplicarem golpes. Não precisávamos. Então, porque nós temos necessidade dessas leis, precisamos ter uma punição, senão os homens não obedecem, né? Nós temos várias regras que não têm uma sanção, né? Não tem uma sanção. No entanto, né? Apesar da regra, as pessoas não cumprem. Então é preciso ter uma sanção. Tendo sanção, já não querem cumprir. Agora, se hoje a gente acha a nossa lei penal severa, ela é muito menos severa do que foi no passado, quando o homem era muito mais rude, quando o homem era muito mais ignorante. Então nós não temos mais prisão perpétua, já tivemos. Nós não temos mais a pena de morte. Num dos nossos estudos eu falei que há pena de morte para o Código Penal Militar em tempo de guerra, mas por exceção, não se aplica no Brasil. Então não temos mais a pena de morte, prisão perpétua. Que mais? Existiam várias penas absurdas, né, no passado, mas uma pena que é muito interessante era o seguinte: o condenado, ele era costurado dentro de um saco com uma cobra, um macaco e um cachorro e jogado no rio. Isso era uma pena, né? Era uma pena. Então as penas de hoje não são tão severas quanto as do passado, né? E a pergunta que fica era: o que o macaco fez de errado para ir dentro do saco junto com o cachorro, com a cobra e com o homem, né? Quem era penalizado eram os pobres animais, né? Enfim, então, se a legislação penal é severa hoje, ela já foi muito mais no passado, o que indica que com a evolução da humanidade vai ser menos severa, né? A imprensa fala muito que a justiça solta, mas é porque a legislação ela está cada vez restringindo mais as prisões, né? A condenação tem um caráter educativo. Então, é muito difícil alguém ser preso porque a lei concede uma série de benefícios com objetivos educativos. Então, não vai ser punido, mas vai ser educado, né? Então isso já é sinal de progresso, né? Isso já é sinal de evolução. Questão 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade do estado atual da humanidade? Uma sociedade depravada tem, certamente, necessidade de leis mais severas. Infelizmente, estas leis se interessam mais em punir o mal quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Ou seja, nós temos leis compatíveis com o estágio atual da humanidade. Conforme os homens forem evoluindo, conforme a humanidade for se afastando da maldade, conforme a humanidade for vivenciando mais a lei do amor, a prática da caridade, as leis vão ficando menos severas, porque não haverá necessidade de punições tão severas. 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Isto vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem, que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras. Espera. Então é o que nós estamos falando, né? Temos o progresso, temos as mudanças, temos a evolução, né? Então olha só, até outro dia a lei autorizava o pai a bater no filho, hoje não autoriza mais. Hoje pensar num adulto bater numa criança, a gente fala, é uma violência desnecessária, né? O pai tem que educar, tem que falar, tem que orientar, tem que conversar, tem que explicar, tem que ensinar, não bater, né? Mas houve um tempo que o homem não entendia. Então talvez, né, só com a força física para ele entender, porque se não fosse assim Deus não o permitiria. Então hoje, felizmente, não se justifica mais nenhum tipo de agressão, né, que já ocorreu no passado com a autorização da lei.
798, e agora nós entramos no tópico seguinte, que trata da influência do Espiritismo sobre o progresso, último tópico, e com isso acabamos a lei do progresso. O Espiritismo, ele ajuda no progresso? Ele influencia o progresso? É evidente que influencia, porque ele esclarece as pessoas, e esclarecimento, entendimento, compreensão é progresso. Na medida em que nós entendemos, a gente adota uma determinada conduta. Olha só, nessa época de pandemia, ficamos cientes da importância de lavar as mãos, de não colocar as mãos sujas na boca, no nariz, nos olhos, o uso de máscaras, o uso de álcool gel. Agora, estes cuidados todos que estamos tendo vão evitar não apenas a Covid-19, mas outras tantas doenças. Porque se nós lavarmos as mãos, se nós usarmos álcool gel, se nós usarmos máscara, nós não vamos pegar nem gripe. Né? Então, é com o entendimento que a gente aprende, que a gente muda o comportamento. Quando veio a legislação obrigando a usar cinto de segurança, muitos não queriam usar. Mas aí o Estado foi informando, foi fazendo campanhas, mostrando a importância da segurança. As novas gerações já utilizam o cinto de segurança normalmente. As gerações que utilizaram veículos sem cinto de segurança usam porque são obrigados, porque aprenderam de outra maneira. Mas as novas gerações já entenderam e já utilizam o cinto de segurança. Então, no futuro, é possível que as pessoas, na sua maioria, que beberem não vão dirigir. Ainda hoje temos muitos acidentes, muitas perdas por conta disso. Mas com o tempo, com o entendimento, as pessoas vão parar de fazer esse tipo de bobagem. É por isso que o Espiritismo influencia no progresso da humanidade, porque ele nos ajuda, ele nos esclarece, né? 798. O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Essa pergunta foi feita em 1857, né, lá em Paris, na França. E aí? Certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mas ainda contra o interesse que contra a convicção. Porque não é preciso dissimular que há muita gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Olha, a respeito disso, né, Leon Denis disse o seguinte, que o Espiritismo não era a religião do futuro, mas ele era o futuro das religiões. Esta semana vimos a imprensa noticiar que o Papa Francisco dizia que deveria ser aceita a união civil entre homossexuais, entre homoafetivos. Isto é um progresso, né? Ele não disse que ia ter casamento religioso de homoafetivo, porque a igreja ainda não permite. Mas, né, pelo menos não, né, discriminar essas pessoas. Não faz sentido isso. Da mesma forma, a igreja ainda proíbe a comunhão de pessoas divorciadas e que vivem com outras pessoas. Ou seja, era como se na casa espírita a gente não desse o passe para quem não é casado na igreja.
Pois se a pessoa vai à casa espírita buscar uma orientação, buscar um lenitivo para a sua alma, buscar um passe, a água fluidificada, nós vamos negar? No entanto, o Papa Francisco, uma grande alma, né? Alguém que veio para mudar e está mudando, ele já faz um pronunciamento e com esta relevância, com esta importância, demonstrando o quê? Que Leão Denis estava certo. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então as outras religiões vão aceitar o que hoje o Espiritismo defende. As outras religiões não vão virar espíritas, mas vão aceitar. Vão aceitar a reencarnação quando tiver mais jeito, né, de negar. Como diz essa questão 798, muitas coisas aqui, né, não são por convicção. Muita resistência não é por convicção. Não dá para contrariar os argumentos razoáveis do Espiritismo, mas por interesse material, né? Estão perdendo o monopólio, estão perdendo a clientela, estão perdendo a freguesia, estão perdendo dinheiro. Por isso combatem o Espiritismo. Mas a nossa preocupação não é em criticar nossos irmãos de outras crenças de jeito maneira. Todas as religiões são muito importantes para o progresso da humanidade. Estamos analisando a questão 798, que diz que muitos, né, têm interesses materiais em combater o Espiritismo, e esta é uma grande verdade, né? E as ideias, elas demandam tempo também para se modificar, né? Elas não se transformam de uma hora para outra. Então, com o progresso da humanidade, tudo vai se encaixando, né? E o Espiritismo tem uma participação muito importante, tem, no caso, o esclarecimento das pessoas, o entendimento, a compreensão, né? Eu, pessoalmente, sou muito racional, né? Eu aceito as coisas pela razão, pelo entendimento. Então, com o estudo do Espiritismo, eu vejo que aquilo realmente faz sentido, né? E me convenço. Se não me convencer, eu não me convenço. Eu não sou, né, uma pessoa que tenha uma fé cega. Eu gosto de entender. E por isso que eu gosto do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos explica tudo, né, de uma maneira muito clara e convincente, né? Na questão 799, nós vamos perguntar o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Quer dizer, a doutrina espírita nos explica que somos espíritos encarnados, que estamos aqui de passagem para progredir, que não adianta ficar apegado aos bens materiais, que não adianta ter essa preocupação com prazeres. Na verdade, temos que investir no espírito, no progresso da alma, né? Lutar contra os nossos defeitos, contra o orgulho, contra a vaidade. É isso que o Espiritismo vem combater, o materialismo, e nos ensinar o progresso. Por isso ele vai contribuir para o progresso. Por isso ele vai, né, desempenhar o seu papel e nos ajudar na prática desta lei de Deus, que é a lei do progresso, né? Agora a questão 800 fala: e se o Espiritismo não triunfar, né? Mas claro que vai triunfar. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, porque muitos são ainda recalcitrantes, teimosos, né? Mas o Espiritismo vai triunfar. Por quê? Porque é o Espiritismo? Não. A lei de Deus há de prevalecer, e o progresso é a lei de Deus. Não é porque o Espiritismo está falando, mas é porque é a lei de Deus. Então vai haver progresso? Vai. Por quê? Porque Deus quer, né? Não é porque o Espiritismo quer, é porque Deus quer. Vai haver progresso com ou sem Espiritismo. Sempre houve progresso, e o Espiritismo tem, né, 170 anos. Ou seja, o progresso não depende do Espiritismo. O progresso é lei de Deus. Vai haver de qualquer maneira. O Espiritismo está ajudando nos dias atuais. Assim como a dor, o sofrimento, as dificuldades também ajudam no progresso, né? Então são ferramentas que Deus se utiliza para nos ajudar, para nos fazer progredir. Porque os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinais hoje? Ora, diz o texto, você não vai ensinar para um bebê, para uma criança, o que você ensina para o adulto. Você não vai dar um alimento
de adulto para um recém-nascido. As coisas vêm aos poucos, tudo a seu tempo, né? Então o cristianismo veio preparar o terreno e o espiritismo veio complementar. O texto diz que o progresso do espiritismo vai ser muito maior que o do cristianismo. Não porque o espiritismo é melhor, não. Mas é porque o cristianismo já nesses 2000 anos já esmiuçou, já trabalhou, já, né, modelou, né? É como se fizesse uma estátua e vem o espiritismo dar os retoques, né? Complementa. Por isso, o progresso com o espiritismo vai ser muito mais rápido, né? Mas nos dias atuais, o progresso é muito mais rápido do que era no passado, né? Hoje o mundo está muito dinâmico com a tecnologia, né? As coisas estão muito rápidas, então o progresso vai ser mais rápido do que era no passado, né? E para encerrar a questão 802, visto que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Porque nós precisamos fazer a nossa parte, né? Deus não vai fazer milagre. Deus poderia ter nos feito criaturas perfeitas, mas Ele nos fez perfectíveis. Então temos que ter o mérito da conquista, da luta, do progresso. Não adianta, né? Jesus veio à Terra e foi crucificado. Não adianta fazer milagre, o homem vai fazer o que ele quer fazer, né? Conta-se que havia um alcoólatra numa reunião, né? E colocaram um verme dentro de um copo com água e um verme num copo com álcool, para mostrar para o alcoólatra que o álcool fazia mal, né? E o verme foi se mexendo, a minhoquinha lá, e morreu no álcool, e na água ele continuou vivo, né? E aí perguntaram para o alcoólatra, você entendeu? Ele falou, entendi. Entendi que quem bebe não tem verme, então beber faz bem. Quer dizer, as pessoas só entendem o que querem entender. Pode vir, Jesus pode vir à Terra, né? Tivemos o exemplo de Chico Xavier recentemente, né? E nem todos tiveram a felicidade, né, de conhecê-lo e seguir seus ensinamentos. Então não adianta. Não adianta Deus fazer milagres. Somos nós que temos que fazer a nossa parte, né? Não adianta, por exemplo, se uma pessoa precisa aprender a dirigir, não adianta eu dirigir por ela. Ela tem que aprender sozinha, tem que dirigir para aprender a dirigir. Então nós temos que evoluir, temos que ter o mérito da conquista. É por isso que Deus não vai fazer milagres, né, para antecipar o progresso. Ou Ele não tem pressa, né? Ele é eterno, né? Não tem fim. Para que pressa? O mundo não vai acabar. Então vamos evoluindo por conta própria e teremos um mérito dessa nossa vitória. E com isso nós encerramos a lei do progresso. Semana que vem vamos ver a lei da igualdade. Então até a semana que vem, leiam as questões aí 794 a 802. Vale a pena.